O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reunia em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho perdoa os nossos pecados. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós encontramos hoje na liturgia da palavra duas cenas, tanto na primeira leitura. Hoje aqui nós fizemos opção por lermos a leitura mais breve, mas tinha a opção da leitura longa. E a leitura longa é belíssima. Belíssima porque nós encontramos como terminou essa história de Susana. Susana era tida como uma bela mulher, uma mulher temente a Deus, uma mulher que mantinha sua fidelidade ao matrimônio, esposa de Joaquim, que era um homem bem considerado na sua época. E diz que na casa de Joaquim, e claro, de Susana, existia um lindo pomar, as pessoas iam lá, Joaquim permitia. Um dia, a casa sem circulação, esse pomar sem circulação, Susana foi, depois, era mais ou menos por volta ali do almoço, com as suas funcionárias, e estava muito calor. Susana pediu para fechar os portões daquele pomar, para ela tomar um banho, se refrescar. E conta-nos o livro de Daniel que as empregadas foram buscar o óleo e tudo mais. Enquanto isso, ela se despiu e foi tomar banho, esperando as funcionárias. E conta, infelizmente, a história desses dois velhos maldosos, que eram juízes na época. E que, tomado por uma paixão, diz o texto de Daniel, que eles se apaixonaram por Susana. E perceberam que ali era a oportunidade para que Susana tivesse ali um momento, um caso ali com eles, uma relação com eles, porque ela estava sozinha. E Susana se viu realmente numa encruzilhada, porque ela dizia: se eu me entrego a estes dois velhos, eu corro o risco de me perder eternamente. Mas se eu não me entrego, eles me entregarão para os juízes. Eles já eram juízes, mas eles me entregariam para os tribunais. Só que Susana tomou a firme decisão: é melhor cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. E ela começou a gritar. E quando ela gritava, as empregadas chegaram e aqueles dois velhos mentiram, dizendo que Susana estava com um rapaz ali. E claro, pura mentira, porque eles ali tomados pelo mal,
mentiram em relação a Susana. Susana foi para o julgamento, e tem uma parte do texto bíblico, foi omitido hoje, mas diz que o tempo todo Susana olhava para o alto, Susana olhava para o céu, sofrendo, chorando, mas confiando, até que surge um adolescente. E o texto que nós lemos falou isso, um adolescente inspirado pelo Espírito Santo. Como vocês podem julgar uma filha de Israel desta forma? E trouxeram os 2 velhos, julgaram, perceberam que era mentira, e eles receberam a sorte que ia cair sobre Susana. E Susana foi libertada. E o texto terminou assim: enquanto naquele dia era salvo uma vida inocente. Primeira leitura. Quero fazer o paralelo porque nós escutamos no Evangelho aquela mulher pegando em flagrante adultério, mas só que culpada, não era uma vida inocente. Um texto muito conhecido de todos nós, famoso pelo drama que ali está presente. E o que Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi o que relatou para nós o Evangelho de São João, quando aquela mulher, pega daquela forma, foi colocada ali publicamente no templo, onde todos puderam constatar o seu pecado público, a maldade daqueles homens. Só que, no entanto, meus irmãos e minhas irmãs, você que nos escuta nesta hora, essa celebração, essa reflexão, as palavras de Jesus já mencionei, melhor dizendo, foi mencionado no Evangelho, mas vou mencionar agora, palavras que trouxeram esperança, palavras que devolveram a vida para aquela mulher. Vai, eu não te condeno. Só que, no entanto, Jesus Cristo disse algo fundamental para a vida daquela mulher e também para a nossa vida: não tornes mais a pecar. O Evangelho de Jesus hoje, ele devolve a esperança, a dignidade, devolve um futuro a quem muito errou na vida. Era a história daquela mulher. Jesus liberta essa mulher: podes ir, estás livre, mas de agora em diante não peques mais. Daí a importância, meus irmãos e minhas irmãs, para nós não acharmos que Jesus Cristo está provando os nossos pecados, para nós acharmos que nós podemos levar uma vida de qualquer forma. Ah, não, o Senhor vai me perdoar. Jesus não somente perdoa-nos, como Ele também orienta a nossa vida. Ele não quer deixar a nossa vida da mesma forma. Perdoou, libertou aquela mulher, mudou o destino dela. Aquela mulher pôde sair dali alegre. Aquela mulher experimentou naquele momento a misericórdia de Deus, mas em Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, Ele não somente perdoa os nossos pecados, mas Ele orienta a nossa vida. Vai e não tornes mais a pecar. Aquela mulher agora estava sendo chamada para dar um passo a mais na sua vida. Não somente um passo de não mais pecar, de não voltar ao erro, mas Jesus Cristo estava chamando aquela mulher a partir daquele momento a viver a santidade. Jesus Cristo estava chamando aquela mulher a partir daquele momento a viver uma vida na graça, a viver uma vida na comunhão com Ele. Vai e não tornes mais a pecar. Hoje nós precisamos escutar essa palavra de Jesus também, que orienta a nossa vida. O que fazer, Padre Wellison? O que fazer para eu ser feliz? O que fazer para que a minha família seja feliz? O que fazer, Padre Wellison, para atrair a bênção de Deus sobre a minha casa e sobre a minha família? Vai e não tornes mais a pecar. Escolhe, pois, a vida. Escolhe a bênção de Deus, não somente rezando, mas tendo atos que mostram que que os membros da sua casa escolheram realmente a bênção, não pecando mais. Vai e não tornes mais a pecar. Nós escutamos hoje no Salmo 23 ou Salmo 22, o lindo refrão: mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei, estás comigo. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós passamos pelos vales tenebrosos.
E o vale tenebroso aqui, talvez a gente pode achar, estão me perseguindo, querem fazer a maldade contra mim. Padre Wellington, estamos vivendo as doenças, as perdas, mas o vale tenebroso, muitas vezes, Cassiano, somos nós que provocamos na nossa vida. E você que está acompanhando em casa também, tantas vezes nós provocamos na nossa vida esse vale tenebroso, melhor dizendo, quando nós escolhemos o pecado, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não o ouvimos e colocamos em prática a sua palavra, não vivemos os mandamentos, nós vivemos em um vale tenebroso, uma vida sem sentido, uma vida frustrada. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, essa mulher passou pelo vale tenebroso dos seus erros, dos seus equívocos. Essa mulher, ela não foi parar naquela situação de graça. Tadinha, foi uma situação, só uma situação isolada. Mel Gibson coloca essa mulher como prostituta no filme da Paixão de Cristo e a identifica como Maria Madalena. A tradição, o texto sagrado não nos fala isso. Mas, no entanto, vamos supor que fosse realmente. Aquela mulher não foi parar ali de graça, mas ela foi parar ali por causa da vida que ela levava. Possivelmente uma sucessão de erros e equívocos, tudo isso que levou essa mulher a entender que tantas vezes valia a pena viver no pecado, que tudo era permitido. Digo para vocês que eu não sei quais eram as condições dela de entender que ela podia pecar daquela forma e cair no pecado como bem gostaria. Pega em flagrante adultério com um outro homem. É uma cena feia, gente. Não é uma cena bonita de se ver. Infelizmente foi pega só a mulher, mas o homem também deveria estar ali, porque os dois estavam em pecado. Talvez a mulher, não sei se era casada, se o homem era, quem estava errando mais ali, mas é uma cena horrível, uma coisa vergonhosa que estava acontecendo ali agora, naquele momento do evangelho que relatou para nós. E aqui nós queremos dar nome realmente, foi um flagrante adultério, foi um adultério. Por isso que aquela mulher, talvez ela não tinha tomado consciência do que estava acontecendo na vida dela. E quando ela se decidiu, talvez a primeira vez pecar, não sabia talvez toda a consequência que chegaria na vida dela. É assim que acontece também com você, é assim também que acontece com o Padre Wellington. Nós tantas vezes optamos pelo pecado e não pensamos nas consequências do pecado na nossa vida, daquilo que o pecado causará na nossa família, daquilo que o pecado causará na nossa vocação. E não pensemos que falar de pecado assim é uma coisa que nós não gostamos. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecaria. Se o pecado fosse ruim, todo mundo já era santo, nem precisaria de Jesus Cristo. Mas infelizmente, quando nós não pensamos nas consequências do pecado, ele vai gerando em nós morte na alma. Ele vai nos afastando das pessoas. E ele vai destruindo a nossa família. Quantas famílias destruídas por causa do adultério, por causa da infidelidade. Infelizmente, o que aquela mulher tinha feito naquele momento era uma coisa horrível, feia, tanto ela quanto o homem, que não é citado aqui, mas que estava ali com ela. Mas só que naquele dia, naquela madrugada, que foi que o texto bíblico diz, naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Era uma madrugada, era bem cedinho. E aquela mulher estava ali, naquela situação. Só que a providência de Deus chegou na vida daquela mulher, como a providência de Deus também chega na nossa vida com o seu perdão, com a sua misericórdia. Eis que Jesus chega para perdoar e orientar. Eu estou insistindo nessa palavra. Jesus Cristo chegou para perdoar e para orientar aquela vida, aquela mulher.
Naquele dia, a providência fez com que ela se encontrasse com Jesus Cristo. E ali estava a misericórdia para salvar aquela mulher. Foi a providência daquele dia, daquela mulher que nós não sabemos o nome. Mas aquele dia a providência misericordiosa do Senhor a visitou. Mas só que aquela mulher visitada pela providência escutou: não peques mais. Talvez tantas vezes nós achamos assim: eu vou pecar porque vai dar tempo de eu me confessar. Eu vou pecar porque não tem problema nenhum não, depois eu vou lá no padre. Esses dias eu vivi uma situação interessante. Nós estamos no tempo da pandemia, não é? Então o tempo da pandemia já nos coloca em vigilância. Qualquer hora, a Covid, pode bater na nossa porta. Isso aqui não estou desejando para ninguém, pelo amor de Deus. Mas, esses dias atrás, um pessoal aí pegou Covid e falou: padre, vem nos confessar. Antes da Covid não se lembrou que tinha que confessar. Agora, com medo de morrer, com medo do que a Covid vai fazer, aí lembra que tem que confessar. Não, nós temos que manter-nos na graça de Deus sempre. E o Papa Francisco nos orientou: se nós não temos a possibilidade de irmos até o confessionário, nós façamos um momento de contrição perfeita, suplicamos ao Senhor, mas a primeira oportunidade nós vamos procurar o padre. Talvez você vá falar assim: padre, fecharam as portas da igreja, o padre não está me atendendo. E o tempo que a igreja estava aberta? E o tempo que os padres estavam atendendo? Você estava indo? Infelizmente, tantas vezes nós gostamos daquilo que está sendo proibido. Padre Wellington, eu queria tanto ir na missa, mas agora a igreja está fechada. E o tempo que a igreja estava aberta? Você ia? Então, aproveitar a providência do tempo presente para nós. Jesus, naquele momento, foi providência na vida daquela mulher que não esperava. Ela já estava pronta para ser apedrejada. Mas eis que a providência do Senhor chegou naquele dia, e a providência tem um nome: misericórdia, misericórdia encarnada, Jesus Cristo nosso Senhor, que perdoou aquela mulher. Onde estão os que estavam te condenando? Foram todos embora, a começar dos mais velhos. Só ficou ela e Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: eu também não te condeno. O único que poderia jogar uma pedra nela, o único que poderia condená-la, diz: não te condeno, mas vá. Volte, vai para a sua família, para a sua casa, vai trabalhar, vai voltar para o culto a Deus, e não tornes a pecar. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o que está acontecendo nessa cena aqui é algo que nós precisamos recordar para nós não cairmos no pecado da presunção, que pode acontecer com qualquer um de nós que somos membros da igreja, porque é o que o diabo tenta fazer conosco. Lorena, a Lorena é nossa produtora aqui da missa, para vocês entenderem. O diabo, ele faz assim com você, Lorena, faz assim com o padre Wellington. Lorena, não tem nada a pecar não. Você tem a misericórdia de Deus, Lorena. Jesus Cristo vai te perdoar. Peca, Lorena, vai, peca. Aí você, pela sua concupiscência, porque existe a nossa participação no pecado, porque senão a gente joga tudo para o cômputo do diabo, mas o diabo nos tenta, nós deixamos nos seduzir pelo diabo, a gente vai pensar assim: eu vou pecar. Hoje eu vou pecar, porque tem a misericórdia de Deus. Só que, Lorena, quando você for pecar, você não deve pensar na misericórdia de Deus, você deve pensar na justiça de Deus. Você deve lembrar que Deus é justo. Eu estou falando para a Lorena, mas vocês entendem, eu estou falando para vocês que estão em casa. Para mim também. Quando eu for pecar, eu vou mentir agora. Não, Deus é justo, eu não vou mentir não. Esses dias o padre Fabiano lá em casa, ele contou uma história, é muito sem gracinha, mas é bem, mas eu comecei a dar risada, porque eu dou risada de tudo. Ele falou assim: nossa, eu estava comendo melancia, lembrei de você. Por quê? Você mente demais. Entenderam? Você mente demais. Para de mentir, pelo amor de Deus. Padre Wellington, eu vou fazer isso aqui agora porque tem a misericórdia do Senhor. Não, tem a justiça primeiro. A misericórdia de Deus, ela chega exatamente para nos ajudar quando nós pecamos contra a justiça de Deus. Aí existe a misericórdia. E o que o diabo faz conosco? Inverte os valores. Nós pecamos, nós caímos. Depois, basta vocês pensarem, acontece comigo isso. Pequei, mas me bate aquele arrependimento, aquela vergonha.
Mas e o medo de confessar para o padre? Quem está falando aquela hora com você é o diabo. Está vendo, seu fraco? Você não dá conta mesmo de resistir, não. De novo você está aí caindo no pecado. Nesta hora, nós deveríamos recordar da misericórdia e não da justiça. Porque se eu recordo da justiça, eu fico caído com medo de Deus. Mas nesta hora é hora de lembrar de quem? Da misericórdia. Se nós não tomarmos cuidado, nós também inverteremos os valores da nossa vida. E é uma perversão, neste caso, a presunção. Você pecar sabendo da misericórdia de Deus. É como se nós, infelizmente, se nós batêssemos numa pessoa, e talvez naquele momento você não está arrependido, não, tem misericórdia de Deus, vou confessar depois, mas você já bate na pessoa pensando que você vai bater nela de novo, outra vez. Não existe um arrependimento. Não existe uma conversão. Naquele momento que Jesus Cristo estava falando para aquela mulher, vai e não tornes mais a pecar. Creia na misericórdia. A misericórdia de Deus não é como nós estamos pensando, que nos deixa na mesma situação, continua mesmo traindo a sua família, continua mesmo roubando, continua mesmo sendo corrupto. Existe a misericórdia de Deus? Existe. Mas existe a misericórdia exatamente por aqueles que pecaram contra a justiça do Senhor. Eu estava escutando uma reflexão de Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia assim, que a misericórdia existe e é salvação para aqueles que pecaram contra a justiça. Então ele faz uma pergunta, qual seria a salvação para aqueles que pecaram contra a misericórdia? Pecando sabendo que existe a misericórdia, você está abusando da misericórdia do Senhor. O diabo inverte as coisas. Quando estamos para pecar e nos recorda da misericórdia, já falei sobre isso, e deveria ser o contrário. A misericórdia existe para aqueles que têm o propósito de não mais ofender Jesus Cristo. Pare de ofender Jesus. Pare. É o tempo da quaresma que nós estamos vivendo, meus irmãos e minhas irmãs. Pare de ofender nosso Senhor Jesus Cristo. Volte-se para Ele. Volte com todo o fervor. Aproveite que a providência do Senhor te colocou vivo até este dia e pare de pecar. Não volte mais a uma vida estragada. O pecado é como se nós vestíssemos uma roupa que não coubesse no nosso corpo. O pecado é uma máscara que nós colocamos que não se encaixa no nosso rosto. Nós somos criados para a santidade. Nós somos feitos à imagem e semelhança de nosso Senhor. Paremos de pecar. Voltemos para o Senhor de todo o coração. Comece a trabalhar os sentimentos, as suas relações, a sua vida e volte-se para Deus. Aproveite que estamos no tempo da divina misericórdia e volte com fervor, volte com confiança. A providência de Deus chegou na vida daquela mulher naquele momento e ela agarrou aquela providência do Senhor. Saiu dali reconciliada. Ela agora era chamada, meus irmãos e minhas irmãs, a um amor mais elevado. Entenda que parar de pecar é um chamado para nós começarmos a amar mais. Parei com o pecado. Fui perdoado por Deus. Qual é a orientação do Senhor para a minha vida agora? Amá-lo mais. De todo o coração, de todo o entendimento. Amar o Senhor. Vamos nos recordar daquela palavra do Evangelho de São Lucas. Aquela mulher que um dia chegou na casa de Simão, que lavou os pés de Jesus, que quebrou aquele vidro de nardo puro. E Jesus Cristo diz, por que ela fez assim? Porque ela foi muito perdoada. Quem muito recebeu o perdão, começa a amar muito também. Ame. Ame Jesus Cristo. Ame a sua família. Ame a vida que o Senhor lhe deu. Ame-o. E ame todos os que Deus tem colocado do seu lado, porque Deus muito te perdoou. E para eu encerrar, a segunda parte dessa homilia foi o que Jesus Cristo fez naquele momento. Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aqui eu quero chamar a atenção de todos nós que pregamos a palavra, que aconselhamos.
Jesus Cristo não falou em nenhum momento que o que aquela mulher fez não era pecado, que o adultério não era pecado, e é pecado. Jesus está dizendo que o ser humano, de algum modo, ali é falível, passível ao erro, capaz de pecados escandalosos, mas nenhum de nós, nem você, nem eu, nós temos autorização para atacar pedra em alguém. Nós não temos essa autorização. Nós não temos autorização de matar ninguém, porque a pessoa pecou. Nós não temos essa autorização. Nós podemos dar o nome sim, por pecado, é erro, mas nós não temos o direito de tacar pedra em ninguém. Sim, eu posso chamar de pecado o que é pecado, mas o que Jesus está falando aqui, quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem poderia tirar a primeira pedra? Jesus, e assim ele não o fez. Cada um caindo em si, foi deixando suas pedras no chão. Eu digo para você, para mim, muitos de nós vivemos talvez sem cometer pecados, mas sem cometer os pecados, nós acabamos achando que nós podemos ser violentos com os outros nas nossas palavras. Nós podemos matar as pessoas que estão do nosso lado, não de maneira física, mas interiormente, porque nós nos achamos bons demais. É o grande erro que nós temos. Ah, Padre Wellington, eu já sou tão bom, eu não peco mais, estou na canção nova. Eu canto na canção nova, eu toco os instrumentos aqui na canção nova, agora eu tenho a oportunidade de ficar tacando pedra em todo mundo. E Deus tem hora que Ele permite a gente cair em certos erros para nós sermos humildes. Eu não tenho direito de tacar pedra em ninguém. Cada um caindo em si. E o que Jesus Cristo chamou naquele momento foi eles para que pudessem ter consciência que eles também são pecadores. Olhar a nossa consciência. A começar dos mais velhos foram saindo. E naquele momento, meus irmãos e minhas irmãs, como diz Santo Agostinho, foi o encontro da miséria com a misericórdia. Jesus fica ali sozinho com aquela mulher. Ali se dá um momento do perdão e da salvação na vida daquela mulher. Jesus Cristo hoje também está nos chamando para nós lançarmos as pedras aos seus pés. Para nós pararmos de pensar que nós somos bons, os melhores, e ficarmos condenando as pessoas. Só Jesus é o juiz. É Ele quem tem todo o direito. Nós não temos esse direito. E já é um pecado quando nós fazemos isso. Hoje, nessa segunda parte dessa homilia, para encerrar, você possa também rever a sua consciência. Talvez você se tenha por melhor, nariz empinado, e o que você tem feito é cada vez mais afastado as pessoas de Deus, em nome de uma santidade. Recordo do que eu falei. Quem parou de pecar começa a amar muito. Comece a amar os seus que estão aí na sua casa. Talvez aquele drogado, talvez aquele bêbado. Comece a amar. O amor tem essa força de mudar as pessoas. O amor tem essa força de nos mudar, meus irmãos, de nos transformar. Nós fomos um dia o alvo da misericórdia do Senhor. O que nós precisamos ser agora também é misericórdia para aqueles que nós encontramos. Retirá-los do pecado. Torno a dizer, Jesus Cristo não disse em nenhum momento do que aquela mulher fez não era pecado. Era. Mas Ele deu a oportunidade para ela recomeçar. Vai e não tornes mais a pecar. Senhor, hoje a Tua palavra também nos dá essa oportunidade para nós recomeçarmos. O Senhor que nos oferece a Sua providência, que é misericórdia, para que assim também nós sejamos misericórdia. Nos retira, Senhor, das trevas, nos retira do pecado. E que esse tempo quaresmal, Senhor, seja para nós tempo providente da Tua graça, para nós irmos para a Páscoa, realmente, Senhor, ressuscitados contigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.